Estados Unidos, Trump promete então que vai impor algumas medidas que passam, por exemplo, pela imposição de uma tarifa de 25% sobre os produtos vindos do México e do Canadá, mas são medidas que os motivos também já foram aqui avançados, muitos deles passando também por um combate àquilo que tem sido o fluxo migratório melhor. Quando olhas para estas medidas avançadas por Trump e os objetivos para os quais o mesmo se propõe a avançá-las, identificas aqui algum alinhamento e possibilidades das mesmas virem a dar resposta a esses objetivos que Trump pretende? Bem, Durval, é o que ele espera, não é? Ele espera que essas medidas protecionistas, diga-se, de imposição de tarifas bastante elevadas sobre os produtos importados do Canadá, do México e da China possam contribuir para o alcance até da sua campanha eleitoral, das medidas de promessas eleitorais que ele fez enquanto estava a concorrer para a sua reeleição à Casa Branca. E há uma diferença, se pode dizer, entre as medidas aprovadas no primeiro mandato presidencial e essas que ele pretende atuar agora quando tomar o poder. É que, no primeiro caso, as medidas eram quase que de contenção, quase uma guerra comercial de contenção à instituição comercial da China. E também o peso que a China detinha ou detém na economia dos Estados Unidos, sobretudo toca à importação dos bens produzidos na China. Neste segundo caso, parece que ele pretende utilizar essas taxas adicionais como quase como se fosse uma arma de uma medida de barganha, não é? Isto é, se, como disse, se esses Estados não conseguirem, no caso concreto do México e do Canadá, não conseguirem reduzir os níveis de migração para os Estados Unidos, ele diz que vai aplicar essas taxas. Muito também se passa com a China, que diz que se não reduzir ou não controlar os níveis de importação dos produtos que são utilizados na produção do fentanil, também irá aplicar taxas adicionais. Como quer dizer, se esses Estados colaborarem com a sua administração, quer na redução dos fluxos de imigração, quer na produção do fentanil, então ele não irá aprovar essas medidas adicionais, essas tarifas adicionais aos produtos de importação que vêm desses três países, que no conjunto, segundo dados, representam cerca de 40% do total das importações dos Estados Unidos, com o México e o Canadá terem uma cota maior, não é? Já que a China, segundo dados, a exportação dos produtos para os Estados Unidos rondam em torno de 15%. Mas também é um caso caricato por facto de o Canadá e o México fazerem parte com os Estados Unidos de uma espécie de zona de livre comércio, né? A chamada USMA aqui no México, o presidente Trump renovou em 2020 o chamado os Estados Unidos, México e Canadá, USMA, para dizer que uma zona de livre comércio entre estes três estados, que foi uma remodelagem da antiga NAFTA assinada na década de 90, não se pode perceber como é que esses estados, estando unidos por zona de livre comércio, ainda assim, um dos estados entenda adicionar ou aplicar tarifas aos produtos a serem importados para os Estados Unidos. Isso talvez é que levou a que o presidente do México tivesse dito que, em caso de imposição das tarifas aos produtos exportados para os Estados Unidos, também faria o mesmo, isto é, aplicaria tarifas aos produtos dos Estados Unidos exportados para o México. Ou seja, Trump pretende um bocado fazer o que fez na primeira administração, mas também pretende trazer alguma inovação sobre como aplicar tarifas adicionais aos produtos de importação desses Estados, e cautelando que isto não tenha efeitos negativos no crescimento econômico da economia dos Estados Unidos. E também porque, hoje em dia, essas medidas protecionistas quais são de resultado de soma zero, porque há uma compenetração das economias que uma imposição unilateral de tarifas adicionais
pode seguramente explorar o princípio de reciprocidade da parte dos Estados que virem os seus produtos a serem taxados de forma excepcional, como pretende fazer os Estados Unidos, né? Ou seja, no caso concreto, a China também seguramente fará o México, como já fez no passado. O México já disse que fará o mesmo. O Canadá, que parece pretender encontrar um meio termo para evitar que, em caso da chegada ao poder de Trump, aplique de facto essas medidas, dizendo que os fluxos de imigração do Canadá para os Estados Unidos são relativamente inferiores se comparados com os que vêm da parte sul, na fronteira com o México. E também o presidente Trump disse que irá tirar ou pretende eliminar o princípio da chamada nação mais favorecida que existe na relação comercial com a China, o que também poderá depois complicar cada vez mais as relações comerciais entre os dois Estados. Ou seja, vamos ter todas essas promessas eleitorais, todos estes anúncios que ele fez recentemente, serão aplicados ou não, ou se serão aplicados como condição ou como forma de incentivar que esses Estados cooperem com ele na implementação das suas políticas de governo, ou se é um modo de fazer entender que ele voltou e que fará de tudo para colocar no centro os interesses dos Estados Unidos, numa altura em que a economia mundial está cada vez mais interconectada, sendo que sanções unilaterais podem levar a respostas semelhantes dos Estados visados. Certo. Agora, Biden advertiu ou pediu que os Estados Unidos não estraguem as relações com o Canadá, muito menos com o México. O avanço dessas medidas, Issal, seria uma bela forma de se estragarem também estas relações? Bem, penso que poderá complicar, né? Poderá complicar as boas relações comerciais, porque existem várias empresas dos Estados Unidos que operam no México, como também operam no Canadá, o que quer dizer que muitos dos produtos importados pelos Estados Unidos a partir desses estados são produtos produzidos pelas empresas dos Estados Unidos e o aumento das tarifas de importação desses bens é como se houvesse um aumento da taxa de importação sobre um bem não só produzido por uma empresa dos Estados Unidos, como também a ser utilizado pelos consumidores dos Estados Unidos. Né? Isso poderá beneficiar, enfim, o nível da produtividade das empresas dos Estados Unidos nesses países, como também poderá perigar ou colocar em choque as relações comerciais dos Estados Unidos com o Canadá e com o México. Mas já do domínio público, o presidente Trump aplica uma espécie de protecionismo econômico, uma espécie de economia ou nacionalismo econômico que leva muitas vezes a guerras comerciais, não só com a China e agora também com o Canadá e o México, como também no passado foi com a própria União Europeia. Ou seja, ele anuncia que haverá eventualmente essa guerra comercial, mesmo se não chama assim, com China, Canadá e o México, mas seguramente essas tarifas também serão extensivas, sobretudo à União Europeia e aos demais parceiros comerciais, que são os principais exportadores dos bens acabados pelos Estados Unidos, ou que, na ótica do presidente Trump, coloquem quase em perigo a hegemonia econômica dos Estados Unidos no cenário internacional. Portanto, poderá sim perigar essa relação, porque os outros Estados implicados, ao verem que o presidente Trump vai aplicar tarifas adicionais, enfim, poderá fazer o mesmo, né? Mas também esses Estados, depois, pelo peso da sua economia, não terá seguramente uma medida de reciprocidade que tenha o mesmo peso que terão as medidas a serem aplicadas pelo presidente Trump. Exceto, se calhar, a China, que no passado também aprovou medidas bastante pesadas, que seguramente pesaram em parte na derrota do presidente Trump na sua reeleição em 2020. Né? Enfim, vamos ver essas medidas serão aplicadas com essas taxas adicionais, e se são 25% adicionais aos que já existem, ou se são 25% com taxas novas separadas das que já existem, porque na guerra comercial anterior
muitos dos impostos, das tarifas adicionais aplicados em relação ao comercial com a China não foram retirados durante a gestão Biden, né? E seguramente no CBC esses adicionais vão ser passa a ser o plenagem às que já existem, ou se são medidas à parte, independentemente das que já existem nas relações comerciais entre os Estados Unidos com a China, por exemplo, ou entre os Estados Unidos com o Canadá e com o México.